Temos misturas de inverno e de verão, e também há uma rotação de culturas organizada para tentar manter os campos mais limpos e produtivos. Esta é a mistura que resta, uma mistura interessante com um nível de fibra interessante. É uma sala tradicional, bem simples, sem nenhuma modificação. Acho que sim, é grande. São 32 conjuntos. Hoje é um lote de 200 que são ordenhadas, 220 que são ordenhadas automaticamente. E já no final de novembro, início de dezembro, já o suspendemos porque, com o calor, fica complicado e não queremos partos tardios na primavera. Mas é um sistema que a equipe de trabalho que temos se adapta bem e que permite que o sistema continue funcionando caso os donos não estejam por 1 ou 2 dias. Olá, bem-vindo ao nosso canal da Santa Fé. Acho que hoje estaremos em uma fazenda um pouco diferente, que é o sistema de pastoreio. Bom, espero que gostem. Inscrevam-se no nosso canal, visitem nosso site e nos vemos por aqui. Olá, como estão? A fazenda é uma fazenda familiar que meu pai começou há 20, 30 anos. E bem, ela sempre foi baseada no pastoreio. Era uma fazenda de gado leiteiro. Uma única unidade, uma pequena fazenda de gado leiteiro. Pouco a pouco, ela foi crescendo e quando eu comecei, a segunda geração, aumentamos o número de animais e a área. Mais terras foram adquiridas e progredimos. Hoje, trabalhamos os dois, agora eu trabalho mais, estou aqui mais do que ele, mas ainda é uma fazenda familiar. Meu irmão também me ajuda com os números, os registros e toda a contabilidade, pois ele é contador. Eu sou engenheiro agrônomo e meu pai também é engenheiro agrônomo. Bem, essa é uma fazenda de 1.000 hectares no total. Aqui ordenhamos cerca de 850 vacas em um sistema de pastoreio. Então, além da área de ordenha, fazemos toda a recria, reprodução. A criação de todas as categorias é feita aqui também. Produzimos toda a reserva de forragem aqui e produzimos aproximadamente 50% do concentrado da ração que também produzimos aqui. E são 850 vacas em produção. São da raça holandês-americano, que estamos tentando adaptar ao pasto. No ano passado, conseguimos uma média de 24 litros por vaca ordenhada ao longo do ano. Sempre ficamos na faixa de 23 a 25 litros. Mas o importante nisso, ou o nosso objetivo, é tentar manter as vacas no campo. Colhemos aproximadamente, neste ano, 46% da dieta. É uma forragem colhida diretamente pelas vacas. Gostamos disso, nos sentimos confortáveis com esse sistema. Hoje, estamos com cerca de 11.500 litros por hectare de plataforma de ordenha. Meu pai e eu planejamos e projetamos juntos toda a parte empresarial. Depois, um pouco no campo, a gestão de pessoal, isso eu faço mais. E bem, as decisões mais diárias. Quando há alguma decisão maior, meu pai já tem 70 anos, está menos presente e tem outras atividades também. Mas as decisões importantes, sim, são tomadas em família, essa é a ideia. E qual é o seu desafio aqui com as vacas, com a alimentação? Sim, estou bastante envolvido na parte de planejamento e depois na parte de alimentação. Isso sim, estou na parte de cultivos. É um pouco como a dieta, nos detalhes. Às vezes, o sistema de pastoreio exige muito controle para atingir uma certa eficiência. Portanto, não é fácil colher 50% da dieta do pasto com bons rendimentos. Estamos medindo o pasto, fazemos uma faixa diária, que na verdade é uma faixa por turno, mas depois movemos, no mesmo turno, movemos 2 vezes a faixa para tentar estimular o consumo. E isso leva às misturas, às definições dos diferentes pastos, e é nisso que estou trabalhando. E como é feito o manejo dos pastos? Aqui se tem pastos de inverno, de verão, há alguma mudança? Sim, temos misturas de inverno e de verão, e também há uma rotação de culturas estabelecidas para tentar manter os campos mais limpos, produzir melhor e também respeitar o meio ambiente. Há uma rotação bastante organizada, há um engenheiro agrônomo que me ajuda e nós percorremos o campo todas as semanas, todo o campo. E então, planejamos a pastagem para aquela semana de acordo com a rota que seguimos. E assim, continuamos a analisar o sistema. Para este sistema, é muito importante porque a infraestrutura de confinamento e dos coxos é limitada,
Então, para este sistema, é muito importante tentar sempre ter um pasto disponível para as vacas. Isso é fundamental para poder manter a produção e manter a qualidade do leite e tudo mais. Então, planejamos, percorremos todo o campo, vemos os crescimentos, vemos o pasto que podemos designar ao rebanho e depois, o resto sim, nos reunimos com os nutricionistas e conforme o que temos disponível no campo, ajustamos uma dieta que é dada nos coxos, uma dieta que complementa o pasto. Mesmo assim, neste último ano, 45% do que as vacas comeram foi pasto, 35% foi concentrado, ou seja, ração, e o restante foi reserva. As reservas são silagem de milho, silagem de azevém, silagem de prado e silagem de sorgo. Mas a base é a silagem de milho. E hoje este lote que estamos vendo aqui são vacas paridas no outono, é um lote de alta. Hoje está em 33 litros. Estamos em plena temporada de inseminação, porque aqui inseminamos em 2 blocos. Então estamos em plena temporada de inseminação, mas é um pouco de gerenciamento. Sim, muito bem. E aqui não se tem nada de compost barn, de freestalls? Não só apenas pastoreio. Um dos objetivos é que as vacas voltem o máximo possível para o campo. Isso é perceptível, economizamos muito na distribuição de efluentes quando as vacas estão no campo. Nos sentimos confortáveis com o sistema, é um sistema de custo bastante baixo e seguro. Acredito que funcione, e é muito importante, mesmo quando fazemos um movimento de faixa nas vacas, o movimento que fazemos no meio do turno, você vê que as vacas vão, depositam as fezes, urina, tudo no campo, tudo o que pudermos fazer no campo é melhor. Depois, nos coxos, temos um sistema para coletar todos os efluentes e isso volta a ser devolvido, tudo é devolvido ao campo, parte líquida e parte sólida, mas tudo é devolvido ao campo, tentamos ser bastante cuidadosos com isso. Sim, a qualidade do leite, agora tivemos 3,82% de gordura e 3,50% de proteína. São valores que podem ser melhorados, mas com o sistema de pastoreio e o leite que fornecemos, também não temos muito. E o tipo de gado que não é um gado pequeno, é um gado americano que adaptamos a isso. Mas esses são um pouco os valores que acredito que possam ser melhorados. Estamos trabalhando, um dos pontos em que estamos trabalhando nos últimos anos é tentar, com os veterinários, na parte de seleção de gado, como também no ajuste das dietas com os nutricionistas, estamos tentando melhorar isso. As células estão em média em 270. Nós, como temos o gado, as 850 vacas estão distribuídas em 3 alas, porque parte do segredo da colheita de pasto é que as vacas tenham tempo para comer, é volumoso. Então tentamos ter 3 alas, com o objetivo de que as vacas passem o menor tempo possível na sala, e sem muito tempo tendo a opção de levantar pasto. Nessas 3 alas, separamos as novilhas para uma sala de ordenha, que ficam sozinhas. As vacas primíparas são ordenhadas sozinhas. Hoje tem um lote de 200 que são ordenhadas, 220 que são ordenhadas sozinhas. E bem, lá as células estão em 75 mil, mas a média no total é de 250, a média histórica dos últimos anos. A ordenha é o sistema tradicional, espinha de peixe? Sim. Agora talvez vejamos essa espinha de peixe tradicional. São 5 coxos na sala, ou seja, tudo é dado depois em alguns coxos. Fazemos uma mistura TMR e damos nos coxos. E sim, é espinha tradicional, bastante simples. Não é dado em pellets a ração pelletizada? Não, damos tudo. Agora talvez possamos ver. Damos tudo nos coxos, preparamos uma mistura em um mixer, nós mesmos fazemos tudo, o que é algo que vemos com os nutricionistas. Ter o pasto no sistema significa que você tem de fazer muitos ajustes na dieta, na TMR que damos, porque o pasto nem sempre é o mesmo. Além disso, depende do clima, é ao ar livre, ou seja, às vezes temos mais disponibilidade, menos disponibilidade, depende das temperaturas, das chuvas. Então, tentamos organizar tudo nós mesmos e ajustar bem com o nutricionista e o agrônomo, nos reunimos e tentamos planejar. E para você aqui com as chuvas, a lama é um problema?
Sim, a lama, isto é um problema, como em todas as fazendas leiteiras, especialmente no Uruguai. Em países onde chove, como aqui, onde o nível de precipitação é uniforme, aqui no Uruguai chove mais ou menos 1.000 milímetros por ano, distribuídos de forma bastante uniforme em todos os meses. Mas há muita variabilidade. Agora, neste outono que estamos chegando, você viu 500 milímetros só em abril. Então a lama complica as coisas, mas não muito. Acho que o sistema de poder ir ao campo todos os dias e tudo mais, em uma faixa diferente, isso é administrado bem. Quando vemos que há previsões de chuva, temos lugares, faixas próximas, para que as vacas não caminhem muito, estejam perto, tenham um lugar saudável, não seco, mas pelo menos limpo para se deitar. Então isso funciona bastante bem. E é parte do sucesso de manter as células razoavelmente baixas. E não há muitos casos de mastite, nem clínica nem subclínica, isso está bastante controlado, mas sim exige esse trabalho familiar, que é parte do que fazemos de cuidar desses detalhes. Sim, temos agora, a taxa de prenhez está muito boa, agora não me lembro de memória, mas sim, são bons resultados, estamos acima de 25%. Nós acompanhamos os indicadores, estamos em um grupo CREA, mantemos os indicadores do ConfuCREA e estamos sempre nesses valores, nos 25% superiores. A inseminação é feita em 2 blocos, o que acredito que nos ajude a organizar. As vacas parem em março e abril e depois parem em agosto e setembro. Somente nesses 2 meses, isso ajuda a organizar. Também em sistemas como esse ajuda muito, com baixa infraestrutura e muito dependente do clima, são meses em que não temos grandes problemas para alcançar os picos de produção, adapta-se bastante bem, e isso nos permite, nesses meses de serviço e reprodução, focar nisso, isso ajuda bastante. São momentos em que estamos todos, tanto a equipe de trabalho quanto os veterinários, sabemos que vem um momento de serviços e está bastante intenso. Há 1 ou 2 pessoas apenas para detectar os CIOs. Da equipe de trabalho, 5 sabem inseminar. Os veterinários estão sempre por perto e isso está funcionando muito bem. E os casos de mastite também. Não me lembro exatamente, mas é cerca de 5%, algo bem controlável, bem razoável. Uma das coisas que gosto no sistema é ver as vacas tranquilas pastando. Acho que essa é uma das vantagens do sistema. É claro que há outros sistemas que permitiriam maior produção individual, às vezes maior rentabilidade, talvez, às vezes não. Mas é um sistema bastante tranquilo que sim, precisa de certa pressão ou determinado controle de processos. Mas é um sistema que a equipe de trabalho que temos se adapta bem e que permite que o sistema continue funcionando caso os donos não estejam por 1 ou 2 dias. O sistema continua funcionando bastante bem, há um bom grupo de trabalho que sabe o que faz, que conhece o sistema, então acho que isso é parte do motivo pelo qual funciona. Quantas pessoas trabalham aqui? Somos 16 pessoas que trabalham aqui. 16 para quantos animais? Sim, esses 16 estão fora da semeadura do pasto, fora das plantações, mas são cerca de 850 vacas em produção e depois toda a recria também, que são cerca de 600 animais em recria. Ao todo, temos 2.020 animais, no total entre algum macho, recria de fêmeas e todo o gado de ordenha e seco. Outro ponto importante que eu havia me esquecido de mencionar é que temos um sistema de água no terreno, distribuímos a água nos 700 hectares, há uma distribuição de água limpa com bebedouros móveis, o que faz parte do segredo para poder colher o pasto de forma eficaz. Começamos a fazer isso há 3 anos e antes de termos água disponível, nem sempre conseguíamos um consumo de pasto tão bom, e acho que isso ajudou muito o sistema. Desde que o incorporamos, ele nos deu uma ajuda importante e mudou a rotina das vacas, o que nos ajudou muito. E em épocas de seca, como vocês enfrentam os desafios e problemas? Bem, em épocas de seca, no final de dezembro, janeiro e fevereiro, que são os períodos de verão com potencial seca no Uruguai, temos poucas vacas em ordenha, porque na realidade há muitas vacas secas para parir no outono. Mas sim, é um desafio.
Temos espécies como a alfafa, que resistem muito bem à seca, mas bem, nos últimos anos passamos por anos realmente complicados, onde foi muito difícil produzir pasto com qualquer espécie, e isso faz parte do segredo da combinação pastagem e TMR. Naquela época não havia lama, estávamos mais tranquilos e focamos em uma boa TMR, quase sem contribuição de pasto, porque havia pouco disponível, mas conseguimos até melhores produções do que com a contribuição de pasto. Esses momentos realmente eram complicados por causa da seca, mas aumentamos sim o custo de produção, mas alcançamos bons indicadores e quando o déficit hídrico foi revertido, conseguimos deixar tudo pronto. As vacas saíram, começamos a colher o capim, as vacas tinham um bom potencial, foi gerenciado um pouco assim. É um sistema que requer habilidade, mas acho que é uma combinação que se complementa muito bem. Também este sistema de pastoreio é um sistema que, além de gostarmos, acredito que é um sistema rentável, porque na realidade, no Uruguai, a produção de pasto, quando feita corretamente, permite um alimento muito barato. A tonelada de matéria seca de pasto nos custa aproximadamente 4 vezes menos que a reserva e 8 vezes menos que o concentrado. Então isso é uma grande vantagem. Para um sistema no Uruguai, onde somos puramente exportadores e tomadores de preços do exterior, ter essa flexibilidade, não sei, no nosso caso, acreditamos que é um diferencial na rentabilidade. Acreditamos que conseguimos valores muito bons e estáveis. Temos vários anos de rentabilidades positivas e estáveis com o sistema. Então acho que isso é bom. Não é só porque gostamos de ver as vacas comendo o pasto e vê-las no campo, em vez de acumular nutrientes em algum lugar, mas acreditamos que realmente no Uruguai isso é realmente lucrativo e pode-se fazer uma das fazendas com o menor custo por litro de leite do mundo. Então é isso que estamos buscando. Sem perder a produtividade, mas queremos que seja barato. Quanto é o custo por litro, aproximadamente? O custo do último exercício no Uruguai foi mais ou menos 40 centavos de dólar, o preço do litro de leite. O custo que tivemos, mais ou menos, foi de 29 a 30 centavos, que se alcança como custo. Não é sempre assim, foi um bom ano para a produção de pasto. Então esses sistemas se beneficiam, mas esses foram os valores de fechamento deste último exercício agrícola. Esta é a sala de ordenha, uma sala de ordenha tradicional, bem simples, sem nenhuma complicação. O que sim é grande são os 32 conjuntos, que é parte do objetivo de tentar fazer com que as vacas fiquem pouco tempo. Quando estamos no pico de vacas em ordenha, que são mais ou menos 650, fazemos lotes de alta produção e de baixa produção para tentar que um lote venha para a ordenha e vá o mais rápido possível de volta ao campo. É automático, em outras palavras, tudo é opcional, mas o ciclo é muito simples. Quantas ordenhas são feitas por dia? 2 ordenhas por dia. E quanto tempo? Hoje, o lote superior é ordenhado em 1h30 e o lote de fim em 1 hora, mais ou menos. É bastante ágil. Há um casal responsável por isso, que cuida de todo o manejo, e depois há 2 rapazes que colaboram, que trazem um lote, ajudam na ordenha e as devolvem ao campo. Cada um com um lote, ficam e depois ajudam. E para a rotina de ordenha, vocês usam pré-dipping, pós-dipping? Não, apenas selante. Descartamos os primeiros jatos de leite de todas as vacas. Estimulamos, descartamos os primeiros jatos para detectar qualquer coisa e depois colocamos as teteiras e vedamos ao final. Os ordenhadores são muito rotineiros e organizados nisso. Não precisamos fazer pré-dipping nem nada, acredito que parte do sistema não dá essa vantagem, não exige. E seu objetivo é que todas as vacas cheguem aqui secas e limpas? Sim, não há lavagem do Uberi. Nada, há um dia no ano, talvez 10 dias no ano, em que as vacas precisam ser lavadas. Caso contrário, as vacas não precisam de nenhuma lavagem, são ordenhadas assim mesmo, e o nível bacteriano é muito baixo. As vacas chegam limpas, elas sempre vão para um campo diferente. Em épocas de chuva forte ou confinamento, sim, às vezes fica complicado. Quando a produção de pasto é muito baixa, organizamos perto do galpão, nesta parte, temos 7 lotes,
que estão com festuca com boa inclinação, que são os locais que temos para temporais ou pouca produção de pasto, que designamos para elas e as rotacionamos, para que sempre tenham um lugar limpo e desinfetado para se deitar. Aqui você tem uma boa visão, agora que terminamos aqui no galpão, tem uma boa visão do campo e da distribuição dos corredores, que também tem os caminhos e tudo mais, que também tem seu manejo e logística. Temos todos os corredores bem distribuídos, para que todos os lotes possam chegar ao campo da melhor forma possível. As vacas caminham um máximo de 1,2 km. Ter 3 alas também ajuda muito nisso. Esta sala é a maior, com 32, depois temos 2 salas com 8, e ter as diferentes alas também nos permite minimizar a quantidade de lama e a quantidade de vacas por unidade e também nos permite minimizar as distâncias caminhadas. Como é um sistema relativamente grande e como elas caminham, tem que ir 1 ou 2 vezes todos os dias. Então estão localizadas de tal forma que a vaca caminhe o mínimo possível. Daqui do galpão, que está localizado no alto, é possível ver toda a parte dos caminhos. Temos distribuídos caminho 1, caminho 2, caminho 3. Então, o rapaz que move as vacas já sabe para qual pasto elas vão, porque cada lote tem seu caminho. E isso já está bastante bem ajustado. E as vacas caminham quando terminam a ordenha, quando termina o último lote na sala de ordenha, quase todas as outras vacas já estão no campo comendo. Elas sabem que ali tem água, tem comida, então as vacas vão. Não temos problema de que as vacas não vão. Agora conversávamos com os veterinários que, em um rebanho aqui, hoje há 500 vacas nesta unidade, e apenas uma vaca tem problemas de claudicação. O fato de a vaca caminhar em seu próprio ritmo, sabendo que tem comida e que os caminhos estão em boas condições, e também trabalhamos bastante nisso, faz com que seja menos estressante para as vacas. Vocês têm muitos problemas com casco aqui? Por isso não. Às vezes fazemos algum tratamento, alguma aplicação preventiva, mas como as vacas têm boas estradas e procuramos que andem no seu ritmo, isso ajuda bastante, acredito que ajuda muito. As pessoas que trabalham com as vacas são muito cuidadosas, são pessoas pacientes, o que é parte do que se precisa e acredito que isso é parte do sucesso. Se estivéssemos apressando as vacas, vacas tão grandes com níveis de produção relativamente altos e caminhando às vezes 3 quilômetros ou até 4 por dia, não seria viável. Portanto, são esses detalhes que nós, a família e o encarregado, controlamos. Acho que isso para mim é parte do sucesso. Sou Diego Rega, sou o médico veterinário, um dos veterinários que trabalha aqui na empresa. Há quantos anos? Mais de 30. Martim era pequeno quando comecei. E como são os índices da fazenda na parte reprodutiva? A parte reprodutiva é trabalhada praticamente exclusivamente com inseminação. Os touros são usados apenas para a recria de novilhas e os índices têm sido mantidos em bons níveis. Normalmente, alcançamos uma taxa de prenhez de cerca de 80% das vacas oferecidas para o serviço. Fazemos isso em 2 períodos. Fazemos um período de parição no outono e um período de parição na primavera. Os serviços começam em maio e terminam em agosto, e depois são retomados em outubro. E no final de novembro, início de dezembro, nós os suspendemos porque com o calor fica complicado e não queremos partos tardios na primavera. Normalmente, como disse, 80% do que foi oferecido para serviço se prenha. Normalmente estamos entre 2 e 2,5 serviços por prenhez, uma taxa de prenhez anual que varia. Agora, quando começamos os serviços neste estágio, são os melhores valores. Andam em torno de 30, 28 e terminamos o balanço anual em 24 por aí, mais ou menos de taxa de prenhez. Mais ou menos isso. Buscamos alcançar o primeiro parto aos 2 anos. Às vezes, por exemplo, este ano com o problema da seca do ano passado, atrasou bastante e não conseguimos que todas as paridas alcançassem 1 ano, 15 meses. Muitas não chegaram ao peso de serviço e ficou um lote atrasado.
mas normalmente estávamos conseguindo o primeiro serviço com uma média de 16 meses. Mais ou menos isso era o que estávamos conseguindo. Bem, os desafios, um deles é esse. À medida que a fazenda leiteira cresce, as áreas que eram dedicadas à recria diminuem. Por isso, teremos de pensar em aumentar o número de currais para obter os mesmos desenvolvimentos ou desenvolvimentos melhores para atender aos mais jovens. Posteriormente, o crescimento também nos faz tornar os controles um pouco mais complexos. A detecção de cio. Utilizamos adesivos para a detecção de cios e temos pessoas que detectam o cio em nível de campo e o ordenhador de leite também. Não há muitos desafios para melhorar porque acredito que funciona bem, mas sim, é um desafio manter os níveis reprodutivos à medida que a fazenda cresce e se torna mais difícil controlar cada processo. Mas, em geral, tem funcionado bem. Também, à medida que a nutrição tem melhorado, o intervalo entre o parto e o primeiro serviço, ou o primeiro cio, foi reduzido para menos de 80 dias. Mas, ao mesmo tempo, com o aumento da produção, temos aumentado um pouco os serviços por prenhez, para as vacas mais produtivas. Às vezes, leva mais um serviço para conceber, mas dentro dos parâmetros que estamos satisfeitos. Por isso, o desafio é manter isso ao longo do tempo e com o crescimento que a empresa teve. Quando comecei a trabalhar, havia cerca de 120 vacas ordenhadas a cada semestre. A área era muito menor porque era apenas a nossa própria área. A produção era basicamente baseada em pastagens. Fazíamos reservas de silagem apenas para os 100 dias de inverno. O resto do ano era só pasto. As produções médias eram na primavera. Conseguíamos, com sorte, uma média de 20 litros, ou seja, era outra realidade. E também era uma época, quando comecei, em que a relação de preços era muito ruim e, em geral, toda a agropecuária trabalhava praticamente para pagar os juros das dívidas. Felizmente, isso foi mudando. Naquela época, produzíamos 3.000 litros de leite por hectare e hoje estamos em 11.000. Trabalhamos com uma taxa de lotação muito maior por hectare. Com volumes de reserva de 2.500 quilos de matéria seca de reserva por ano por vaca, com níveis de concentrado muito maiores, produções de sensibilidades mais altas. E todo esse crescimento exigiu investimento. Todo esse processo que fomos vivenciando, inicialmente com o pai de Martim e depois com Martim, foi um desafio constante controlar os processos com o crescimento. O que eu estava dizendo antes é que, à medida que crescemos, cada coisa se torna mais difícil de controlar. Trabalhamos com mais pessoas, mais funcionários contratados, com muito mais tecnologia. Todo esse crescimento foi significativo. Em 30 anos foi um crescimento muito grande, mas acho que é bom o fato de ser uma empresa que vem investindo de forma razoável em infraestrutura, em equipamentos e aumentando o número de vacas sem perder esse controle dos processos, pelo menos nos aspectos mais importantes. Alguns anos são mais complicados, outros anos conseguimos melhores resultados, mas esse crescimento veio junto com o crescimento humano das pessoas que trabalham lá. Esta é a parte do fornecimento do suplemento do concentrado. Tudo é dado com um misturador, hoje estamos dando 2 vezes por dia. É dado uma vez ao meio-dia e outra vez à noite para tentar distribuir o alimento. Agora, o que este lote de alta produção está comendo, além de um bom pasto de azevém, como vimos hoje no campo, está comendo 16 quilos de silagem de milho. Está comendo 4 quilos de silagem de pasto, e depois come 4 quilos de grão de milho úmido, 2 quilos de cevada seca, 2 quilos de DGS de milho e 2.200 quilos de speller de soja. Esse é o complemento da dieta. Além disso, tem um núcleo de minerais para complementar também, com a parte de pastagem. Isso é um pouco do que este lote, que está produzindo cerca de 33 litros, está comendo. Essa é a mistura que resta. É uma mistura interessante, com um nível de fibra interessante,
Ajustamos tudo em termos de tamanho da fibra e ingredientes. Fazemos esses ajustes semanalmente conforme analisamos os pastos. Tentamos ajustar e ver o que eles precisam suplementar. Às vezes, os ajustes são mínimos, mas quando há uma grande mudança na pastagem ou há menos disponibilidade no campo de pastagem, também analisamos a questão do ajuste. E outra coisa importante é que tanto o rapaz que maneja o mixer, além dos técnicos, quanto o encarregado, que é quem movimenta as vacas, e o rapaz que opera o misturador, fazem sempre uma leitura do coxo para ver se estão consumindo tudo, o que podemos fazer para que consumam mais. Tudo isso também é feito pelos operadores. Todos fazemos isso, mas os operadores, que estão mais presentes todos os dias, são o primeiro alerta. E nisso somos bastante organizados e conseguimos, mais ou menos, alcançar todos os consumos que desafiamos. Agora, o que a vaca vai fazer vem do pasto. Ela come isso que come em cerca de 1 hora ou 1 hora e 20. Come, ordenha e depois volta para um curto período de pastagem e faz a mesma coisa. Em geral, isso é feito sempre antes da ordenha, porque nos interessa muito que a vaca, como são 2 vezes por dia, não são níveis muito grandes, nos interessa que as vacas venham comer juntas para tentar que o consumo seja mais uniforme e não haja tanta competição. E o mais importante é que a vaca, depois de ordenhada, saiba que vai direto para o pasto. De outra forma, teríamos que mantê-las para que viessem para cá. Portanto, não queremos que a vaca fique perto da sala de ordenha em nenhum momento, que é onde há mais lama, mais contaminação, e queremos que ela saia imediatamente. E ela já está acostumada a caminhar em direção ao campo quando a ordenha termina. Isso é um pouco como a ideia da rotina da vaca, um pouco do manejo dos efluentes. Tentamos juntar os efluentes da sala de alimentação com os efluentes do coxo. Recolhemos tudo junto, separamos sólidos de líquidos ou separamos o máximo possível, o máximo que conseguimos de sólidos e líquidos. E ambos são devolvidos ao campo. Os sólidos nós acumulamos 3 vezes e os devolvemos 2, 3, 4 vezes por ano, depende um pouco do clima. E isso é devolvido aos campos que cortamos. Há uma rotação de 2 anos de cultivo e 3 anos de pastagem. Portanto, no primeiro estágio, quando o pasto é cortado, que começam os cultivos, que em geral são cultivos de milho, que são mais extrativos, milho para silagem, aí tentamos aplicar todo o material sólido. E os líquidos também, mas às vezes procuramos campos que ficam mais próximos, mais fáceis. Em geral, os sólidos levamos um pouco mais longe. E os líquidos, sim, temos um espalhador de esterco líquido que vamos rotacionando pelos piquetes. E isso fazemos nós mesmos. A outra parte dos sólidos não fazemos nós mesmos, contratamos uma empresa que vem, dizemos para onde vão e eles se encarregam de fazer tudo. Parte do sistema ajuda muito e você percebe quando tem pouco pasto, porque o gado fica mais tempo nos comedouros, aumentando muito os níveis de efluentes. Por isso, parte do esforço é manter as vacas no campo o maior tempo possível. Porque, na verdade, é uma questão que se resolve, mas é preciso, além de ser um custo, porque também estamos devolvendo ao campo, mas dá trabalho, é uma tarefa a mais. Quase que precisa haver uma pessoa encarregada disso para que saia bem. Às vezes que estamos muito ocupados com a semeadura e outras coisas, sempre que descuidamos disso, acaba saindo mal. Então, agora há uma pessoa que está mais ou menos encarregada disso, que sabe, controla, monitora os níveis, a bacia, liga direto para o espalhador de sólidos, o engenheiro diz em qual campo vai. Estamos fazendo isso. Aqui um sobre alimentação, do Dr. Mike, que é o professor de Jerônimo também, e um de reprodução. Muito bom. Muito bem. Bem, muito disso tenho que passar para o outro Diego. Muito obrigado. Muito obrigado.